CBN Madrugada. Apresentação: Andréa Ferreira. E o desemprego no Brasil ficou em 8,2% em fevereiro nas 6 regiões metropolitanas investigadas, segundo o IBGE. Foi a maior taxa para o mês desde 2009, uma alta de 0,6 ponto percentual frente ao mês de janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, a taxa subiu 2,4 pontos percentuais no período de um ano. A população desocupada cresceu 7,2% em relação a janeiro, um acréscimo aí de 136 mil pessoas. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a professora Daniela do Lago, especialista em gestão de pessoas, professora da Fundação Getúlio Vargas. Professora, bom dia, muito obrigada pela participação. Oi, bom dia, Andréa, prazer falar com vocês novamente. Professora, qual a orientação que a senhora dá para esses profissionais que foram demitidos, neste cenário de crise econômica, que estão aí em busca de uma recolocação, só que o mercado está fechado, ninguém contrata? É verdade. Gente, a crise está aí, não é? O desemprego está aumentando e a tendência para os próximos meses é aumentar um pouquinho mais, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Uma primeira dica que eu passo para todo mundo é que, primeiro, gente, não duvide do seu potencial, não é? Tá aí, a crise tá aí uma demissão faz parte do jogo corporativo. Da mesma forma que você foi contratado, você é promovido, você permanece numa empresa, a demissão faz parte. Então, muitas pessoas não gostam de considerar a própria demissão, mas às vezes é exatamente o empurrão que você precisa para crescer na vida. E aí, como uma série de indústrias não estão contratando, a tendência muitas vezes é a gente começar a abrir para o empreendedorismo. Então, aí fica a dica para que as pessoas comecem a pesquisar um pouquinho mais, a estudar um pouquinho mais, a se programar financeiramente, mesmo os que já estão empregados, né? A todo momento você tem que estar atento com suas próprias finanças e aí buscar novas informações e cavar novas oportunidades de mercado. Eu acho que é uma excelente oportunidade para o empreendedorismo. Nesse caso, no caso do empreendedorismo, a pessoa deve esperar um pouco mais? É o momento de começar nesse cenário de crise? Olha, sempre é o momento. Depende exatamente. Quanto mais você tem informação, mais você conhece, mais você identifica as necessidades de mercado. Então, mesmo num período de crise, o mercado está aí, as coisas estão girando. Então, existe uma certa necessidade. O empreendedorismo, ele dá certo quando você faz uma boa pesquisa de mercado, você tem um bom planejamento, você vai buscar conhecimento, você vai estudar sobre aquele produto e você identifica aquela necessidade de mercado. E aí você pode arriscar. E aí as coisas vão funcionando, tá? Então não é arriscar de uma maneira sem bom planejamento, de uma maneira um pouco inconsequente ou até romântica, achando que as coisas vão funcionar só porque é um sonho, né? Às vezes tem acontecido muito isso, a pessoa ela é demitida e ela recebe todas as suas rescisões e aí com aquela grana na mão ela fala, pô, e agora o que eu vou fazer? E ela vai e investe em alguma coisa que ela fala, é um sonho. Até aí, ok, mas é fundamental que ela busque primeiro o conhecimento. Quanto mais você estudar esse mercado, mais isso vai te ajudar a você tomar uma decisão mais acertada. Né? Vale a ressalva também, gente, até para as pessoas que não querem investir nessa parte, que querem buscar alguma outra coisa, o mercado também está girando. Então, mais uma vez, né, se você hoje está desempregado e aí você realmente vê que está faltando alguma qualificação, a minha sugestão é que você vá buscar isso. Porque você vai ter que aguardar um pouco mesmo até com que as coisas girem. Para você ter noção, André, hoje a média de contratação para uma recolocação, na verdade, está demorando entre 8 a 9 meses. Eu estou falando de cargos de analista, né? Eu não estou falando de cargos, à medida que seu nível hierárquico sobe, maior esse tempo. E enfim, então, já que você vai buscar, você tem esse tempo normal em tempos de crise, né, de mercado que você vai ter que aguardar, vá buscar uma qualificação.
vai estudar, vai buscar um curso. E às vezes você não precisa investir muito nisso. Tem uma série de cursos que são gratuitos. Então, quanto mais você pesquisar e você focar o seu tempo, sua energia, realmente para buscar o conhecimento, né? Conhecer gente, uma demissão faz parte. E, de repente, é um bom momento para você rever suas próximas escolhas, não é? Seu próximo caminho, a sua trajetória de carreira até o momento, para você também não tomar de novo decisões que não foram muito acertadas no passado. Para você rever e aí tomar novas possibilidades. Eu sempre vejo na demissão como uma grande oportunidade para a gente rever como anda a nossa vida, o que está legal para eu poder repetir, aquilo que não foi bacana para eu poder não cair nessa armadilha de novo no futuro. Pois é, mas acho que é muito comum a pessoa ficar mesmo para baixo, né? Preocupada, porque normalmente quando a pessoa é demitida, se é a principal, a pessoa principal pelas finanças da casa, dá uma desequilibrada no orçamento, né? Familiar, e acho que imagino que seja essa a maior preocupação, diante do cenário de crise, por quanto tempo eu vou conseguir sobreviver com o dinheiro da indenização que recebi. É verdade, é fato, né? Não é um assunto que a maior parte das pessoas torcem por isso, né? Que querem essa tal demissão. Mas, gente, olha que interessante, sempre fez parte, né? Faz parte. Então, assim, o fato de você estar empregado não é a garantia que você vai permanecer naquele trabalho. Então, mais uma vez, você precisa sempre estar em dia com suas finanças. E aí você vai precisar rever aí seus gastos, não é? Durante um bom período, para poder se organizar e se programar melhor. Então, faz parte. Agora, olha que interessante. Ninguém gosta disso, né? Mas o que é mais relevante, não acho que isso tem a ver com a sua própria competência. Falar, ai, meu Deus, que vergonha. Quantas pessoas me escrevem e falam acerca de, ai, meu Deus, eu me senti um incompetente. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a sua competência. Hoje, para você ser demitido, há uma única condição é você ser empregado. Então, o fato de, tem o tempo normal, que é o luto que a gente chama da própria empresa, porque você tem lá o convívio com as pessoas que estavam todos os dias com você e tal, e de repente você não vive mais aquele cenário, mas bola para frente, é um ciclo que se fecha e um novo que se abre. Então é sempre olhar para frente, né? O fato de ficar deprimido e chateado com a situação não vai te ajudar, pelo contrário. E aí você olhar a situação de uma maneira muito pragmática e faz parte do jogo, né? Sabe, André, no meu livro Despertar Profissional, eu abordo uma série de dicas específicas sobre esse momento, que faz parte do dia a dia. Assim como você foi contratado e você está contente, você aspira novas posições da empresa, assumir novas áreas, responsabilidades, a parte da demissão também. Qual é o momento em que também eu saio da empresa? Como é que eu faço para buscar um trabalho novo? Como é que eu organizo um bom currículo? Como é que eu ativo os meus contatos para realmente, de uma maneira mais efetiva para buscar um novo trabalho, né? Então, isso são dicas muito práticas e precisas que eu abordo também no meu livro, que se chama Despertar Profissional, que está disponível em todas as livrarias do Brasil. Eu vou pedir para a senhora dessas dicas aqui. Como ativar esses contatos? A pessoa que saiu do trabalho, ela normalmente, durante aquele primeiro mês, os contatos agora com as redes sociais, então, né? Todo mundo fica sabendo. Isso. E aí, há um tempo entre, olha, eu estou sabendo de uma vaga em tal lugar, daquelas indicações. Quando passa um certo tempo, a gente percebe que a pessoa, entre aspas, fica um pouco esquecida naquele meio. Mas como reativar, qual deve ser o comportamento da pessoa que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? E aí eu queria que a senhora falasse sobre também as redes sociais, qual o papel das redes nesse caso. Bacana, as redes sociais estão aí para ajudar a gente, né? Então, quem está no mundo corporativo obrigatoriamente precisa usar as redes sociais de maneira estratégica e inteligente. Então, olha só. Primeiro, né, a gente foi demitido, se dê um tempo, né? Calma, não entra no desespero, não é de um dia para a noite que as coisas vão girar, as pessoas se atropelam. Você precisa desse tempo para você, até para você saber quais são os próximos passos. Como é que a gente busca um trabalho no mercado para eu conseguir ativar de uma maneira bacana todas as pessoas que eu conheço?
Muitas pessoas escrevem, mandam um e-mail para todo mundo assim: gente, eu estou em busca de novas oportunidades, segue meu currículo, quem souber de alguma coisa, por favor, me indique. Essa forma não vai dar certo. A probabilidade, na verdade, de dar certo é mínima. Porque mesmo, vamos supor que eu receba um e-mail como esse, eu nem consigo te ajudar. Porque qualquer coisa, isso é muito amplo. Então, o primeiro passo é o demitido aí que está ouvindo a gente, ele começar a pensar, tá bom, quais são as empresas, quais tipos de segmento, que tipo de negócio que eu me identifico, que eu tenho a formação para aquilo, que eu tenho a qualificação necessária para aquilo, que eu posso trocar. E aí ele consegue fazer eleger aí algumas organizações, algumas empresas. Então, vamos supor que ele faça uma lista de 10, 15, 20 organizações. E aí ele começa a focar. Ele ativa os contatos deles para falar: gente, quem de vocês conhece alguém que trabalha na empresa tal? Aí o foco fica específico. E aí, de repente, alguém... eu conheço alguém que trabalha. Então, você pega o contato daquela pessoa e aí sim você começa a segmentar. Então, sempre a responsabilidade para mandar o currículo, para entrar em contato, é do demitido, dessa pessoa que está buscando esse novo trabalho. Né? Nunca, assim, a pessoa joga muitas vezes a responsabilidade no colo dos outros. Fala: olha, me ajuda, toma aqui o currículo e envia para mim. Não. Né? Não é que a pessoa não vai fazer. É que ela tem uma série de outras coisas para fazer no dia a dia e aí fica complicado para ela cuidar dessas coisas também. Então, quando você foca, você direciona. Então, um exemplo: eu quero saber alguém que trabalhe na CBN. Então, eu tenho interesse de trabalhar lá, eu gostaria de conversar com alguém e marcar uma reunião para explicar as razões da minha candidatura. Quando a gente foca um pouquinho mais nas organizações que eu quero e quem conhece quem, existe aí uma prática que 80% existe uma contratação em virtude dessa forma. Então, dá muito certo desse jeito. Então, assim, todos os contatos que você tem, porque aquela pessoa lá que, até qualquer pessoa, gente, um colega, às vezes ele conhece uma outra pessoa que está exatamente naquela organização que você está buscando. Então, o foco é fundamental. Só que para você ter foco, você precisa parar um pouquinho e pensar quais são os próximos passos da sua carreira e o que realmente você quer e onde você pode desenvolver. Porque muitas pessoas olham algumas organizações e falam assim: são algumas melhores empresas para se trabalhar. Só que aquelas melhores empresas também exigem muita qualificação. Então, você tem que analisar, tá bom, como é que eu estou hoje em termos acadêmicos, em termos de experiência profissional, que isso é uma coisa muito legal, essa parte comportamental. Você não herda de ninguém doa isso para você, você não compra experiência profissional, você vive. Essa é a beleza desse negócio. Então, e aí, quanto mais você focar, e maior a probabilidade de você alcançar. E quando a experiência profissional pode se tornar um problema, professora? Olha, é complicado, né? Eu estou dizendo isso por conta do salário também, né? Porque muitas vezes a pessoa muito qualificada para aquele cargo, ela até quer, porque ela quer uma recolocação. Mas quem quer entrevista... no mercado, é óbvio, até às vezes por um salário um pouco menor. Não é? Eu atuo nessa área de gestão de pessoas e eu não gosto de uma prática. Isso acontece muito no Brasil. E algumas organizações falam assim: olha, eu não vou contratar você porque você é muito experiente para a vaga. Eu acho um absurdo isso. Eu quero realmente contratar pessoas que são extremamente experientes, que estejam querendo e escolhendo trabalhar, por exemplo, nas minhas empresas, trabalhando comigo, não importa o que, ela está escolhendo ali, puxa vida, né? Nesse momento, principalmente de crise, eu acho que quem tem uma boa experiência de mercado, isso ajuda, porque a oferta, ela fica grande, porque muitas pessoas estão buscando, e aí tem uma demanda menor de trabalho. Então, quem tem bastante experiência, isso não é um problema, se torna uma grande vantagem. E aí, lógico, ainda tem alguns pensamentos diferentes, isso acontece, mas a tendência é mudar. Eu, nas minhas aulas, eu abordo bastante isso, falo, puxa vida, não importa
Se de repente você considera que aquela pessoa que tem uma vasta experiência profissional vai trabalhar pouco tempo na sua empresa, pouco importa se ela está escolhendo trabalhar lá, puxa vida, contrata essa pessoa, porque de repente uma reunião que ela participa, ela te dá a ideia do milhão e ela realmente consegue tirar a sua empresa e buscar uma alternativa diferente para a sua organização sair à frente nesses momentos intensos de crise. Professora, e para quem está empregado, mais insatisfeito, tem medo de ser demitido e fica naquela dúvida cruel, né? Este momento é indicado para mudar de profissão? Também. Eu recomendo com que todo mundo, a todo momento, esteja checando como anda o mercado de trabalho. Né? Se a gente entender, André, olha só como é que funciona o sistema, né, de trabalho. Todas as pessoas, elas, por livre e espontânea vontade, escolheu aquela empresa. Ela sozinha foi lá, escolheu aquela empresa, assinou um contrato, doando seu preciosíssimo tempo, suas ideias criativas, seus pontos fortes, em troca de quê? Grana, benefícios, status, eu não sei qual foi a troca que você fez. Quando uma das partes não cumpre o acordado, a gente tem uma quebra contratual. Ou a empresa manda você embora, ou você manda a empresa embora. Então, para quem está empregado, está insatisfeito, é muito importante a pessoa verificar quais são os motivos dessa insatisfação. E aí, é lógico, ela precisa rever onde ela quer estar, porque isso é muito comum. E o fato de ter o mercado tá um pouco restrito, mas as vagas estão aí e as empresas estão buscando. E realmente esse é o momento para aquela pessoa que é extremamente competente, é onde ela consegue crescer rapidamente e ela consegue alavancar a sua carreira muito mais rápido. Porque uma série de empresas vão querer exatamente os melhores profissionais. Né? Mas eu sempre recomendo para todo mundo, está insatisfeito? Vamos buscar no mercado. Porque, de repente, muitas pessoas em várias organizações, e eu dou vários treinamentos no Brasil todo, e é muito comum eu ouvir isso. Eu sempre ouço discursos assim, eu faço muito mais por essa empresa do que essa empresa faz por mim. E, de repente, esse insatisfeito, quando ele joga o currículo no mercado, às vezes ele recebe um monte de proposta e propostas melhores. E aí, realmente, ele pode mudar e seguir com a vida dele. Ou, de repente, ele está extremamente satisfeito e ele acha que ele está super competente e quando ele joga o currículo no mercado, ele não recebe nenhuma resposta. Ou ele vai buscar uma entrevista, ele vai lá na entrevista e ele vê que o mercado está pagando muito menos. E ele volta com outro olhar para aquela empresa. Então, o fato de você... Olha que interessante, né? O fato de você receber propostas não significa que você deva aceitar. E por isso que eu digo, né, você é profissional de mercado, que está alocado para essa empresa no qual você está trabalhando, por um período. Porque a sua carreira é muito mais ampla do que isso. Quem faz o seu plano de carreira não é a sua empresa, nunca foi, é você. E a sua carreira é a somatória de todas as suas experiências. É o que você estudou, é o que você trabalhou, são suas realizações, as suas amizades, as conexões, as viagens que você fez, a grana que você poupa, a grana que você gasta. Então, ela é uma estrada muito mais longa de vida que representa essa tal carreira. Não é só na sua empresa. Então, mesmo os insatisfeitos, os que estão no mercado, os que estão iniciando no mercado, as coisas, de certa forma, estão girando, gente. Elas precisam girar. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas sempre há espaço. Então, e principalmente quanto mais você estudar, mais você fica atento às novas oportunidades. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Não é o momento exatamente de a gente ficar, tá bom as coisas no mercado, tá em crise realmente, o desemprego tá aí, logo eu estou extremamente satisfeito, então eu devo aceitar qualquer coisa. Não. Enfim, as coisas estão girando e o mercado, ele precisa desse giro. Então, a todo momento, eu sempre recomendo que as pessoas olhem sempre para o lado, né? Foquem exatamente na sua empresa e vistam a camisa, né? E dê o sangue por aquele contrato, aquele compromisso que você assumiu. Mas saiba que é sempre por um período. É uma troca.
né? Se todo e qualquer profissional brasileiro entender que é uma troca, a empresa ela não deve nada para você, assim como você não deve nada para a empresa, é uma troca. E quando uma das partes não cumpre esse acordado, por isso que existem essas quebras. É verdade, aí tem aquele período de luto, né, que é normal. Exato, é normal, gente, porque a sua empresa é uma instituição que visa lucro, né? Ela visa lucro, então quantas coisas ela não está vendendo e ela não está lucrando, é óbvio, isso é um cálculo, né? Então a empresa ela não vai contrair dívidas para manter um colaborador, né? Se a gente transpor esse exemplo para o nosso dia a dia, na nossa casa, né? Quem tem aí outro serviço, sei lá, de repente uma pessoa tem uma babá, ou ela tem uma empregada doméstica, ou uma faxineira, e de repente ela corta esses serviços quando a fonte seca. É natural, da mesma forma, numa outra proporção, a sua empresa faz a mesma coisa. Então, assim, quem gera vínculos emocionais somos nós, porque nós somos seres humanos. É natural isso. A gente tem as pessoas, não é? Nós temos a rotina, e a gente se apega a algumas coisas. É natural. Então faz parte do jogo quando a gente fica chateado, da mesma forma que a gente fica feliz. Acho que tem muita... mas isso não tem nada a ver com a sua competência, então faz parte do jogo, bola pra frente. E eu sempre olho como uma excelente oportunidade. Então muitas pessoas estão insatisfeitas, o negócio já não estava legal na empresa, e de repente acontece uma demissão. Olha que bacana isso para a vida dela. É uma oportunidade dela aprender, crescer e avançar em novos rumos, e aí ela pode escolher. Ela foi, na verdade, forçada ali naquele momento a escolher coisas diferentes para a vida dela. Professora, um dado do IBGE também que chama a atenção é que a remuneração dos ocupados, quem está no mercado de trabalho, também apresentou queda. Uhum. Pedir aumento salarial em tempos de crise, qual é a orientação? Pode ou não pode? Olha, poder pode, não é? Só que a gente tem que ter um cuidado com isso. A probabilidade, como eu recomendo acerca do aumento salarial, não é? No Brasil, raridades são as organizações que trabalham, que atuam muito bem com a tal da meritocracia. O que é essa meritocracia? Quando a gente tem uma boa avaliação por desempenho, e aí a ferramenta é muito transparente na empresa, o qual você tem lá suas metas a cumprir. Se você cumpriu, você ultrapassou, você merece um aumento e tal. Raridades são as organizações que eu encontro que atuam com essa ferramenta de uma maneira muito aberta e transparente, tá? A maior parte das organizações no Brasil não atuam dessa forma. Então, o que eu recomendo? Se você deseja um aumento salarial, você deverá pedir. Mas para você pedir, primeiro, você precisa entregar mais, né? Não dá para você pedir um aumento fazendo a mesma coisa, ok? Então você precisa entregar mais. Depois que você entregou mais, você tem que ir lá e negociar. Com absoluta certeza, a primeira resposta do seu chefe ou de quem está à frente, ele vai falar não, né? Você vai falar, ok, também não é para ficar chateado com o não. Então você fala, legal, chefe, o que eu tenho que fazer e em quanto tempo para alcançar, tá? E aí você negocia. Então, de repente, a pessoa fala, olha, tá bom, se você atingir tal índice, tantos números de venda, sei lá o quê, não, enfim, eu não sei qual o seu trabalho específico, em tanto tempo, e aí você consegue negociar. Aí as regras do jogo ficam muito mais claras, tá? Então, assim, é permitido? Claro que é, né? Principalmente, por exemplo, nesse momento, às vezes que a gente tem algumas demissões, talvez esteja alguém que esteja ouvindo a gente, a pessoa assumiu outras responsabilidades de outras pessoas. Então, ela está com mais trabalho, tem mais demanda. Então, ela vai precisar entregar mais e depois ela precisa negociar. E aí, saiba que a primeira resposta, não é, ainda mais num cenário assim, de crise e tal, a pessoa fala, olha, não vai dar. Ok. Aí você negocia. E é a oportunidade que você tem de negociar. Agora, vamos supor, você entregou mais, foi lá pedir um aumento, seu chefe falou não. Aí você fala, ok, chefe, o que eu tenho que fazer em quanto tempo? Aí você vai falar, poxa, aqui nunca. Né? Porque, gente, às vezes acontece que o negócio da sua empresa é aquele. Então, de repente, você ficou grande demais para aquela empresa. De repente, você que não está cabendo mais naquele lugar.
Então, a sua empresa não vai mudar o business dela, não vai mudar o tipo de negócio dela. Então, aí você, olha que grande presente o seu chefe te deu. Você já pode fazer algo com isso. Ou você aceita aquela realidade e não reclama, não é? E vive a sua vida muito bem, ou você comece a rever outras coisas e realmente ir na direção e em busca, começar a procurar algo que realmente você esteja necessitando e querendo naquele momento da sua carreira. Tem sempre mais uma oportunidade, né? É. Professora, olha, muito obrigada. A entrevista foi muito boa, eu gostei. Tenho certeza que os ouvintes legal. também. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí. Quem está ouvindo a gente, quiser outras informações, pode acessar o meu site, danieladolago.com.br. Lá eu sempre busco deixar uma série de artigos, né, algumas pesquisas, todas relacionadas a essa área de carreira, gestão de pessoas. E aí sempre tem umas dicas importantes que aí a pessoa pode usar relacionadas a essa parte de comportamento do trabalho. E qual é o nome do livro que está nas livrarias, que tem essas dicas também? O livro chama Despertar Profissional, é da editora Grari. Ele está disponível em todas as livrarias do Brasil. Também tem lá no meu site. Ele tem 53 dicas de comportamento no trabalho. E são capítulos